Vamos fazer as nossas provocações do episódio de hoje. Fiz 35 anos, tenho que engravidar porque estou velha, estou com 35, tenho que ficar grávida? E o tal do amor incondicional materno, ele existe? E para fechar a minha provocação é a seguinte: de onde a gente tirou essa máxima que a mulher precisa, para se realizada e feliz, ter filho? Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, porque como eu sou médica, ginecologista, obstetra, tenho recebido muito no meu consultório a paciente chegando muito ansiosa porque ela está com 35 e ela tem que engravidar. Eu tenho que ter um filho, porque está o meu relógio biológico. Isso é plantado na cabeça da mulher de uma responsabilidade que ela veio para procriar, para perpetuar a espécie, né? Porque, assim, o desejo dela, os desejos profissionais e os desejos pessoais, os sonhos pessoais, quero viajar, quero conhecer o mundo. E aí não tem parceiro, aí tem que guardar óvulo, né? Que está em voga isso. Vamos congelar os óvulos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, trocar uma ideia sobre a maternidade, né? Por que as nossas perguntas de instigação aqui hoje são sobre isso, sobre por que tem que engravidar. Tem que engravidar, gente? A minha pergunta para vocês é essa. Tem, Rita, que engravidar? Bom, eu já no meu caso, né, eu não engravidei. E é por isso que eu fiz, inclusive, aquela provocação. Porque chega um momento, se a gente é amorosa, né? Se a gente tem essa coisa de ter pensamento de construir família, né? Isso vem muito da sociedade, eu acho, muito cultural, mas também vem um pouco do instinto feminino, desse lado da gente, de ser cuidadora, de ser amorosa. Então, uma hora isso tudo se mistura, enfim. E aí vem. E eu tentei algumas vezes, né? E não rolou. Então chega aquele momento que você não sabe se essa frustração ela é porque você queria muito ou porque você acha que você tem que ter. Então aquele inteirinho, assim, aquele período onde você está tendo que lidar com a frustração de não ter, né? E ir buscar um caminho de seguir feliz e ter outras coisas legais aí na sua vida para você olhar, ele tem um gap ali que é difícil, né? Eu passei pela coisa de ficar frustrada, de ficar triste, né? Mas também depois eu entendi uma coisa assim, tem muitas formas, por que eu vou fazer questão de uma só, sabe? Eu não sou muito de discutir com o universo, acho que o universo não erra. Então chegou uma hora que eu falei, ok, eu vou buscar outras coisas pra mim que me tragam essa alegria e tudo isso. E eu acho que eu sou super feliz. Mesmo amando criança, mesmo não tendo filho, eu sou feliz com a vida que eu tenho, com quem eu sou. Entendeu? Com o que a vida me deu, eu sou. Mas não acho que é uma coisa simples, não. Porque vem todas as pessoas à sua volta. Ah, mas você tem um casamento tão feliz, você não vai ter filho? Ai, mas você não conseguiu. Mas você não vai continuar tentando? Você não vai adotar? É uma pressão, porque as pessoas acham que você tem que ter. E às vezes elas não entendem quanto elas estão te machucando com aquilo. Porque parece que você desistiu, parece que você não quis. Que é sua culpa. Que é sua culpa, exatamente. E as pessoas não sabem do quanto, às vezes, você tem que passar um percurso até para ter esse entendimento. E tem aquelas que dizem o seguinte, eu não quero, eu nunca quis. E por que tem que querer? Por que tem que ser olhada como alguém que, nossa, você não tem um coração bom. Nossa, você é uma mulher que você é fria, você é egoísta. É o negócio do incondicional. Eu acho muito interessante, porque a Rita, ela trouxe essa vivência da mulher que tentou, né? E não aconteceu. Que é uma dor e uma etapa de passar também nesse processo. E aí a gente entender também, você tentou, não engravidou, eu sou mãe, ela é mãe, mas assim, quando eu tive que, não foi uma gestação assim simples, sabe? Eu tive que também ser uma mulher tentante, e aí um momento rolou. E o que acontece a gente não sabe, culturalmente, acho muito difícil a gente entender o quanto tem de instinto e o quanto tem de cultura. Então, assim, e sim, chega num momento que você fala assim, nossa, eu tenho que ter filho, porque se eu não tiver filho... Porque eu não comecei a tentar com 30 anos, nem antes dos 30, nem com 32. Eu não comecei a tentar porque eu realmente não queria tentar. Entende? Aí passa 32, 35, você começa, tipo... você falou uma idade muito pertinente, marcante. assim, muito marcante. Então, assim, ao mesmo tempo, eu sempre me senti esse instinto materno. Enfim,
desde criancinha. Eu sempre cuidei dos primos, das crianças mais novas, blá, 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 blá. Mas até que ponto isso é instinto ou isso é cultural? Eu não sei essa resposta. Em mim, eu não sei. Eu procuro me conhecer, mas essa resposta eu realmente não tenho. Ou é a mistura das duas coisas. E as mulheres que não quiseram tentar, que não querem tentar. É isso. Não têm vontade de ser mãe. Aí parece que elas são mais, sabe? Que elas não podem se realizar de forma nenhuma. Como assim você não vai deixar um filho seu? Porque um filho, eu acho, que é realmente você deixar você... Assim, é uma condição da nossa natureza, né? Mas também, como nós somos animais racionais, a gente, né, não somos só bichos sofisticados, né? Vamos entender. Perpetuando a espécie. É uma coisa, tipo, que você para pra pensar, uma coisa muito É uma narcísica. responsabilidade imensa também. E eu vou Você botar querer outra deixar coisinha aqui um no outro ar. seu. Sem querer te É interromper. interessante esse... E as mulheres que tiveram filhos estão extremamente infelizes por terem sim. filhos. Até Porque assim, você não tem... eu tive filho, fui feliz o resto da vida. Aonde está escrito que ter o filho é a grande realização do ser humano? Por que ele não pode ter outras realizações? Então, assim, eu vejo muitas mulheres que criam essa expectativa de felicidade, de alegria por quererem Aí ter frustra, filhos. é. E aí o neném nasce e aí fala assim, mas é isso? Eu tenho que cuidar de outro ser humano, criar, educar, gastar. Então, assim, tudo tem o A e o B, né? A ida e a volta. E tirando isso, tem outra coisa. Aquela frase, né, que é o filho da mãe. Sim. Mas você tem um parceiro que é pai, quer dizer, paizão que é pai, né? Tem um momento que a gente sabe, tem um lugar ali que é Que mesmo direcionado. que o cara queira, a criança tem uma demanda maior da mãe, veio de dentro dela. E eu né? acho que, tipo, a sociedade, ela não tá preparada. Tipo, ela te pressiona pra você ser mãe e depois que você ela te abandona. Entende? Ela cuida do teu filho enquanto ele tá na tua barriga. Sim. Você não pode tirar, você não pode, se foi um estupro, se foi, não importa, você não pode tirar. Os homens brancos vão dizer que você não pode tirar de alguém. Não, mas é real, porque é o topo da pirâmide. Exato. E aí, a partir do momento que você pariu, eles viram as costas e vão embora felicíssimos. Como se fosse sua função. Eles vão embora. Porque não é deles. Por isso que essas mulheres, assim, saindo da bolha, sabe? Saindo da bolha, além disso, tem várias mulheres no mundo inteiro que estão sozinhas na maternidade. Mulheres que dão os seus filhos. Vamos lá. Mulheres que parem um filho do amor incondicional, dessa construção toda de amor, de filho, e nascem e entregam seus filhos à adoção, entregam para outros casais ou abandonam. Então, assim, por que cadê esse amor? Eu acho que é muito romantizada a gravidez. Eu, como obstetra. Como se fosse uma coisa padrão. Pronto. Pronto. Engravidou, teve filho, pronto, cumpriu. Check. Não, tá pronta também garantia de felicidade. Agora você é uma mulher completa. E aonde que... a minha provocação foi, onde é que esse amor é o amor incondicional? Porque fala assim, não, o amor incondicional você só vai experimentar se você for mãe. Primeiro, eu não acredito em amor incondicional. Tipo, eu sou mãe, eu amo minha filha, mas óbvio que eu tenho condições, entende? Pra amá-la. É uma coisa automática. Eu não vou... Ela não pode ser uma menina que vai ser extremamente ignorante. Ela não... Sabe, a gente vai educar o nosso filho pra amá-lo. Sim. Não tá no nosso controle. Mas se essa criança começa a fazer um monte de coisa, ou se torna um adulto, você vai continuar amando incondicionalmente. Pode dar na sua cara, pode fazer o que quiser. Você ama incondicionalmente. Não, incondicionalmente, você vai virar um cachorro, você vai virar um tapete. Existem altos índices de rejeição materna, né? Não, muito grande, e a gente que não é falado. Gente. Tem uma coisa também, perdão, tem uma coisa também, né, Paula, que você deve se lidar muito com aquela coisa do baby blue. Paula, porque eu queria que você falasse sobre isso, porque tem muita mulher que tem o baby blue, depressão pós-parto, né? Essas coisas que acontecem quando essa mulher dá de cara com essa responsabilidade, com aquilo tudo, né? E entra naquele pânico, porque existe uma pressão de que ela tem que dar certo e de que ela tem que fazer aquele ser dar certo. Mas eu acho que tem todo um lado para você poder explicar pra gente. O baby blue tem uma coisa hormonal, né? A maternidade, o pós-parto, existe uma alteração hormonal, às vezes, que a gente precisa medicar, né? Como a depressão, é uma mini depressão, é uma depressão pós-parto. Como a queda dos hormônios, né? Existem várias nuances do baby blue, né? O baby blue pode ser grave, pode ser
né, mais brando, e aí a gente tem que identificar isso. Mas também eu fico pensando que é hormonal, que tem uma coisa química, mas também, e a expectativa, né? Aquela coisa, você vai fazer uma viagem, você fica um mês inteiro esperando aquela viagem, quando você viaja, você fala, mas era isso que eu estava tão nervosa para isso? Né? O casamento, todos os eventos, né? Uma festa. Aí quando acaba a festa não dá aquela... Baixa. Poxa, mas é isso, acabou. Durou só isso, acabou. Então eu acho que o nascimento acabou a gravidez. Né? A expectativa... Aí é cuidar de um bebê, amamentar. Que é muito trabalho. Uma luta, não tem nada de lindo, maravilhoso. As pessoas passam, né? Uma coisa que é, ai, melhor coisa do mundo, estou dando mamar. Não é. Gente, tem amiga minha que falou que amamentar dói. Dói. Entendeu? Algumas pessoas não sentem dor. Em cima disso. Mas não é uma coisa... É assim, não é uma coisa... Todo mundo sente dor. Não é. Alguns tem gente dói, alguns empedram o leite, alguns fazem ferida, outros tem gente que não amamenta. Dá complemento, tira a amamentação, tira o aleitamento e continua a vida. Mas aí também é outro debate, né? Acho que a amamentação é um tema pra gente também acho, conversar. Porque é profundo isso, profundo, né? Porque mãe que não consegue amamentar entra num desespero. Entra e não precisa também, né? Não tem essa cobrança. Mas assim, a gente estava... Eu acho que você que estava falando. Nasceu, criou, amamentou, tal. E aí, é isso que eu quero da minha vida, ser mãe. Porque a gente não vai ser mãe a vida inteira. A criança não depende de você a vida inteira. Quando ela faz 3 anos, ela vai para a escola, para conviver socialmente. Aí você tem que cortar esse laço São vários cortes. E aí você vai fazer o quê? Ficar em casa? Ou ter outro filho, ou preencher esses vazios, entendeu? Talvez que a mulher antigamente tinha esse papel, que aí a gente vai falar socialmente, que a mulher antigamente ela só servia para isso, ela não votava, ela não trabalhava, ela rainha só do lar. Cuidava dos filhos e paria, e cuidava dos filhos, amamentava, engravidava de novo, né? Culturalmente. E a gente foi aprendendo que isso é a vida, né? O que revolucionou? Foi a pílula anticoncepcional. Mas anterior a isso, existia a coisa de que a mulher que frequentava a corte, ela não podia levar o bebê, né? Tinha uma coisa que era nossa. Então, até os 2 anos de idade, ficava com mama de leite, se sobrevivesse, voltava para a mãe. E se não sobrevivesse, enterrava e não tinha esse drama, porque era uma coisa... Aí vem toda uma indústria, toda uma história, e aí o homem tem que trabalhar não sei quanto tempo fora, aí cria-se a rainha do lar, aí vira uma outra coisa. E aí o que revolucionou foi a pílula, porque a hora que foi feita a pílula anticoncepcional, a gente ganha liberdade. Não precisa mais engravidar. A gente ganha liberdade. Eu não quero, vou tomar pílula. A gente ganha controle. Foi o grande boom do feminismo veio porque antigamente a mulher ela ficava grávida. Então ela saía do mercado, ela não podia ser profissional, porque ela tinha que amamentar 7 filhos, porque ela não tinha como prevenir, não tinha como... Tinha só camisinha coito interrompido e camisinha, ninguém quer tabela. Até hoje. E tabela, né? Tinha um machismo que eu não vou... Né? Então, quando a mulher veio o anticoncepcional da década de 70... Aí é o boom do feminismo. Não quero ter filhos, não vamos ter filhos. E aí ficou moderno isso. Só que aí a gente está entrando agora numa coisa reversa, que aí vem as fertilizações in vitro, porque a mulher demora, né, mais tempo para engravidar. E aí, quando ela vai tentar engravidar, que ela já tá bem financeiramente, que ela já tá... Ai, mas eu acho muito melhor, porque me dá um desespero. Muito melhor. Também. Eu tive filho com 36. Deus me livre. Quando eu paro pra pensar nessas mulheres que vieram antes de mim, muito antes, que elas não tinham o controle do corpo e viviam engravidando. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se eu vivi nessa época que eu não me lembre. Porque se eu já tive uma encarnação nesse momento, porque imagina o desespero. Você acabou de parir um, você tá grávida de outro. E você tá cuidando da casa e você tem que administrar e outra coisa, filho. Outra coisa que eu fico pensando é no parir. No engravidar e parir. E aí, com menos condição, você tem que ficar tendo ali em casa. Quantas mulheres não morreram parindo o tempo todo? Porque assim, gente, parir é uma cirurgia. Mesmo normal, mesmo natural, mesmo a indígena, entendeu? Você tá correndo um risco. Claro. De vida. Então imagina você, todo ano,
Tem mulheres que ficaram 10, 20, 15 Mas anos. também tem a coisa dos tratamentos, né? Nem pra todo mundo é bom, né? Assim, faz bem. Porque é uma carga hormonal grande. Porque eu fui eu posso falar sobre isso. Se eu tiver, por exemplo, às vezes quando você passa por tudo aquilo e você tem um filho, você esquece, tipo assim, valeu a pena, né? Consegui o que eu queria. Mas quando não, você olha pros efeitos da coisa em você, né? E tem muitos médicos de fertilização que não te contam como é que vai ser. Falam que é muito mais simples do que vai ser. Eu tô falando por mim. E que não, imagina 6 meses você tá com o seu corpo tá normal de novo. E não é. Dependendo de como você funciona, como é que é seu organismo, aquilo é uma bomba dentro de você, sabe? Que cria milhões de outras coisas. Então, assim, porque eu acho que é isso, né? Avanço da ciência, tudo tem prós e contras, luz e sombra. Tudo vai ter, assim, o lado bom e o lado ruim, porque nada é perfeito, né? Um prejuízo a gente vai ter de alguma forma, porque faz parte. Porque houve também uma banalização do tratamento assistido por FIV, né? Tudo na medicina, algumas coisas viram banalizadas, né? Então, qualquer um agora quero fazer... É tipo uma prateleira, vamos fazer uma FIV. E, normalmente, né, as pessoas engravidam. Quando tem uma questão realmente fisiológica, né, uma doença, uma doença tubária, uma doença ovariana, uma doença no fator masculino, aí a gente tem que intervir e é maravilhoso, porque a FIV nos proporciona esse poder de ter um bebê sem precisar, que não teríamos antigamente, que é maravilhosa. Mas o problema é a banalização disso. Vamos fazer, eu quero fazer uma FIV para ter uma menina, para ter um menino, para ter uma criança normal. Para ter que definir sexo, tudo por isso. lei não pode definir sexo. Não pode, é proibido. Pode. Né? Mas as pessoas... Em alguns países pode. Conheço gente que foi pra fora pra ir. Eu acho isso muito... É muito surreal. Do lado espiritual, pra mim também. Mas aí a gente também, nós somos 3 mulheres muito espiritualizadas, embora eu seja médica, trabalhe com isso. E eu acho que tem uma linha tênue. Escolher o sexo do bebê. Eu não consigo, entendeu? Ultrapassar, a gente não é Deus. É que esse controle sobre as coisas, né, ele tira todo o barato também desse inusitado, desse o que vem pra mim. Eu acho que quando é muito direcionado, né, eu não sei, eu entendo, de repente se a pessoa fala assim, já que eu tenho que fazer, eu posso escolher tudo. Eu não sei lidar. Eu também acho que eu não iria optar por escolher. Né? Até porque eu tenho uma crença, que não são os pais que escolhem os filhos, são os filhos que escolhem os pais. Sim. Porque se fosse, eu teria 2, né? E eu conheço um monte de gente que não teria nenhum, teria mais de um. Sim. Então, assim, eu acho que deveria ser isso. Eu estou aberta aqui para ver quem é que vem para mim. Pronto. Já é maravilhoso. Porque filho é uma construção, inclusive para mim, que eu acredito nisso espiritualmente falando, tem que ter uma ligação, tem um porquê de estar vindo ali. Então, eu acho que direcionar muito também atravessa todas essas coisas que são intangíveis, sabe? Eu não consigo ter uma opinião formada, sabe, a respeito, assim. No sentido, quando eu penso em liberdade. E aí, se tem algum país que isso é possível, é legal, né? Legal no sentido de lei. Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada. Eu não conseguiria escolher, definir. Eu vou escolher, eu quero uma menina. Eu acho que a gente pode fazer um episódio de FIV. A gente pode fazer um episódio sobre FIV, que tem milhões de casais homoafetivos hoje que fazem procedimentos através de FIV, que isso é maravilhoso, que proporciona, né, um monte de coisa. Tem ovodoação, tem óvulos congelados. A gente pode fazer uma conversa sobre isso. Porque hoje a gente está muito focada no amor do filho. É muito focado também nessa mulher que se cobra, né? Se vai ter filho ou não. Exatamente. Se tem o tamanho da responsabilidade que ela tem sobre isso, né? Porque eu acho que é cultural. E eu acho também que essa coisa com certeza é cultural. Por que umas, né? Tem a depressão pós-parto, ou tem o baby blues, enfim, a mesma coisa, enfim. Mas por que umas têm essa questão, outras não têm? Por que umas entram assim, preciso da minha mãe agora pra estar comigo nesse momento, que eu não dou conta, outras não, já nem quero a mãe perto. Tem de tudo. E eu acho que uma mulher deveria ir pra dentro e perguntar pro seu eu, pro seu interior, pro seu coração, o que ela quer. Porque quando tá misturado o que ela quer com o que é cultural, é aí pra mim que eu acho que vem esse tipo de... as questões. Nós mulheres somos muito loucas. A gente, quando é jovem, quando a gente tem 20 anos, a gente tá namorando, a gente morre de medo de engravidar. Eu atendo no consultório, pelo amor de Deus, doutora Paula, estou grávida, vou morrer que eu estou grávida. E depois é uma loucura quando não consegue, sentido, né, sabe? Paula? Então a gente, é uma linha muito tênue, mas que separa, sabe? E é tudo no contexto social, é financeiro, social. Lógico. Porque se você vai para um lugar
outros lugares, né, que não são a nossa bolha social, porque a gente está falando da nossa bolha social. Se você vai para um lugar, por exemplo, para o interior, né, lugares com menos acesso outros países, assim, com 18, já tem 3 filhos com 18 anos. Mas isso não quer dizer que ela escolheu. Entendeu? Eu não acho que tem que escolher. Não foi escolha. Não foi escolha. Não teve nem essa opção de escolha. Para contextualizar para vocês, quando eu trabalhei no hospital há uns anos atrás, no Rocha Faria, eu me deparava com muitas mulheres, muito jovens, com muitos filhos já. Então, assim, a gente está falando em outro contexto aqui, mas é muito fácil engravidar, né? E muitas vezes elas não têm escolha. Principalmente quando você é jovem. Porque eu via meninas de 20 anos no 3ª gestação, 4ª gestação, pacientes com quinto filho, 6º filho, numa outra condição. Sim, e isso não é uma escolha, né? É falta de acesso, é falta de governo, sabe? Exatamente. Falta de apoio público, então de estrutura. E aí a mulher é abduzida por essas, né? Por tantos filhos. E onde vai parar esse ser humano? Eu acho que tem muito a ver com a vida sexual que começa sem informação. E eu perguntava pra elas assim, nossa, você tem 20 anos, já tá na 3ª gestação. Elas falavam, por que você engravidou? Ah, doutora, não tem nada para fazer, né? O filho. Quem sabe um dia ele pode ser um jogador de futebol. Então, assim, é muito diferente o nosso país, ele é muito múltiplo, né? Ele tem... Daqui a aqui, a mulher que controla tudo, que desde nova os pais levam ao médico e tem um controle, e as pessoas que não têm acesso a isso e que têm filhos. É a grande maioria, porque nós estamos a nossa grande maioria. É uma injustiça social. E as clínicas de fertilização abarrotadas de mulheres a mais de 35? Eu queria falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é importante. As clínicas de fertilização abarrotadas de mulheres de 40, 45, 41, 38. E lá a gente tem um outro polo que tá reproduzindo. Que não tem escola, que não tem acesso, que não tem... Então, é muita injustiça social que a gente vive ainda, né? Infelizmente. Eu queria falar sobre esse amor incondicional que venderam pra gente, esse slogan. Mãe tem amor incondicional por filho. E eu acho que a gente, culturalmente, socialmente, a gente tem um monte de condições para amar o filho, sabe? A criança acaba de nascer, a gente quer que a criança, daqui a pouco, tá competindo. Meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Quantos meses o senhor andou? Com quanto o senhor falou? E aí já começa já dali, sabe? De bebezinho já começa. Daqui a pouco tem que fazer inglês, tem que fazer... Então, é tanta condição que a gente coloca, e eu não tô falando da mãe, tá? Eu tô falando da sociedade, do nosso Tem que aprender a nadar. Tem que aprender a nadar, e a nota. Então são tantas condições que eu fico pensando, onde é que tá esse amor incondicional? Que a gente, acho que ele não existe, entende? E se existe, não é isso que a gente vende pra mulher. Você só vai conhecer o amor quando você for mãe. Então quer dizer que se eu não for mãe, eu vou passar uma vida inteira sem conhecer o amor. Olha que coisa cruel. Eu conheço o amor de muitas formas. Sim, mas olha que coisa cruel. Se alguém acredita nisso, porque tem gente que acredita, ou por um tempo, até que... Eu acho isso de uma perversidade, sabe? Você falar pra uma mulher que ela só vai conhecer... E o homem também não vai conhecer o amor só se ele for pai? Isso não é dito pro homem. Isso não é dito pro homem. É só pra mulher, pra gente acreditar culturalmente que a gente precisa parir. Porque senão, como é que continua? Então, e somos cheias de condições para um monte de coisa, sabe? Eu acho muito, muito, muito indelicado, muito triste isso. A gente ficar com essa obrigação de ser mãe, de ter filho, de contribuir. Porque também parece que você não contribuiu. Parece, tipo assim, você é uma mulher que veio... Você pode até falar melhor sobre isso, Rita. E aí parece que você... Tipo, vocês já escutaram essa frase? Coitada, não teve filhos. Coitada, não casou. Não vai ter, não casou, coitada, não teve... Coitada. Coitada por quê? Às vezes tá mais feliz que a outra que tá casada, tá apanhando o marido, tá sendo abusada. Embutido, sabe? Mas tem. Ela tem problema com o feminino.
Não fala-se isso? Ah, aquela ali tem problema com o feminino porque não foi mãe, não casou. Ih, aquela é amargurada. É amargurada. Confundir uma pessoa que tem um aparelho reprodutor ali, que tá ok, com o que não tem, com o tamanho do amor que ela tem pra dar, com a profundidade que Tantas ela mães, tem. a possibilidade de nutrir. Fica Eu conheço tanta mãe que tem 5 filhos, que chega no Natal tá sozinha. E às vezes uma mulher que não foi mãe, é uma pessoa maravilhosa e tá cercada de gente em volta. Amigos, entendeu? Com convites para várias coisas. Isso não tá relacionado a... eu tive filho, vai cuidar de mim na velhice. Quem disse? Isso é uma loucura. Quem disse que o filho vai cuidar de você na velhice? Pô, tem filho que te faz sofrer a vida inteira. Não é? Tem filho que vira um karma, desculpa, mas não é bom sentido. Sim, mas inclusive, algumas vertentes espirituais dizem que filho é karma. E o karma não significa que tem que ser um peso, não. No sentido de temos algo a resolver. É cuidar. Temos algo a resolucionar. A gente está sempre cuidando. Ajustar. Dizem que nesse planeta escola, sua sala de aula é a família. Sim. Então, alguma coisa tem a resgatar ali. Então, quantas vezes o karma é pesado? Não, e eu acho... é por isso a vida do amor incondicional, porque você dá conta daquilo. Sim. Porque é cultural, às vezes. Você não se dá nem o direito de sentir diferente. Porque, além de ser visceral, tem uma coisa cultural que te diz que você tem que amar incondicionalmente e que você tem que engolir aquele sofrimento e continuar amando. E eu acho que talvez deva continuar amando mesmo, porque é uma coisa, sei lá, física, visceral, tudo. Eu não posso falar sobre esse viés, né? Agora vem uma coisa na minha cabeça. A mãe não tem nem o direito de não amar o filho. Se ela quiser não amar o filho. Se ela não conseguir, né? Se ela não conseguir. Porque assim, ela é obrigada a amar. Gente... Ela é obrigada a amar. Porque você não é obrigada a amar seu marido, você não é obrigada a amar seu amigo, você não é obrigada a amar... Mas o filho, existe uma coisa que é obrigada. E o psicopata nasce psicopata. Não é educação. A educação, ela vai reduzir isso, ela vai atenuar profundamente se ela for precocemente visto. Mas imagina você põe um filho no mundo psicopata, que tortura cachorrinho, bichinho, que vai lá e bate nos outros, que não tem nenhuma empatia, nenhuma sensibilidade, não tem. E aí? E você vai ter que lidar com isso. Será que ela amava o Hitler? A mãe do Hitler? Entendeu? Amava. O cara horroroso, entendeu? Eu acho que esse ponto que você trouxe também, essa parte que você, do ter filhos, a gente ter filhos para ter alguém que cuide da gente na velhice. Essa é uma outra máxima que também nos foi contada. Tipo, olha, quem é que vai cuidar de você na velhice? E aí sempre é a filha mulher. A filha homem tá... Como se isso fosse uma garantia e uma obrigação, né? Então principalmente a filha mulher. Aí vamos voltar naquele assunto. Aí você dá a vida a um ser e ele é obrigado a cuidar de você. Cobra. Isso não é uma garantia, não deveria ser. Não deveria ser uma condição. E nem deveria ser uma condição. Porque no fundo você tá plantando o laço à velhice. Exatamente. Por isso que eu falo que é uma máxima, tipo, amor incondicional. Olha as condições que e aí o filho e a filha. Não, eu sei se eu vou ficar velha. Não sei se eu vou ficar velha, se eu vou morrer antes. Sim, e o filho, que não tem o direito também de dizer o seguinte, cara, se você fez essa projeção, eu não quero morar fora, eu quero fazer outra coisa, eu não tenho essa... Mas olha a condição aí que vem embutidinha assim, lá no inconsciente. Tô tendo um filho, mas aí já tem alguém pra passar o Natal quando eu estiver velhinha, pra cuidar de mim. Como se fosse uma realidade e uma obrigação. Não, primeiro, não é uma obrigação. Você teve filho porque você quis, tipo, né? Não tô falando tô falando de um lugar de ordem onde foi o seu desejo, foi colocado ali, você sabendo ou não se era seu, se era social, mas você fez a escolha. Né? Então você escolheu isso, mas você espera que a condição cuide de mim na velhice. Gente, não vai fechar a conta, vai dar ruim. Não, já é uma condição. E muitas mulheres têm filhos também para resolver problemas com os pais. Tá? Aí eu vou mais profundo. Muitas mulheres têm filhos para manter o casamento ou para continuar na relação. Não mantém, isso não mantém. Às vezes você... Não mantém, mas é uma ilusão. Porque todo dia eu passo por isso. Mulheres que entram na coisa de engravidar, inclusive na relação quando tá com crise. Quando não tá muito bem. Por quê? Porque essa sensação do filho une, que não é loucura, que muitas vezes o filho separa, mas é toda uma construção. Quando tudo tá dando errado, não tem uma coisa que diz que quando a relação tá ruim, você faz uma obra? É a mesma coisa, filho. Então, assim, às vezes você vai pra um lugar... eu nunca tinha ouvido falar isso. Tem uma máxima que diz o seguinte, até essas conversinhas assim, de ditado, fala o seguinte, quando alguém tá muito mal na relação, vai fazer uma obra.
Olha. Então, e também quando tá meio mal... Interessante, porque não deixa de ser uma reforma. Porque você Sim. precisa... Só que é em outro lugar, mas é interessante. Você joga pra outro lugar, criar tá algo ruim. de importante em comum pra dar conta, porque já não tem mais. Então, assim, às vezes, tem filho que chega dessa forma também. Então, assim, o que eu acho sobre isso, né? Porque eu não tenho tanta olha o propriedade peso na criança. pra falar sobre filho em si, porque eu não tive. Mas eu tenho propriedade pelo que eu faço pra falar sobre mulher. Então, assim, eu fico perguntando aqui, né? Mulheres, não escolham uma coisa que é pra vida inteira se não for genuinamente vindo do seu coração. Não para agradar seu marido, nem sua família, e nem para dizer para a sociedade que você deu certo. Sim. Porque pode dar muito errado, muita coisa. Então, assim, meu único conselho... E tudo bem não querer. também. Exatamente. Tudo bem não querer, tudo bem se não conseguiu mesmo querendo. E tudo bem, tá tudo bem, desde que seja genuinamente seu. Desde que você faça uma escolha que vai ser só sua e pro resto da sua vida. Que todo mundo que tá te dizendo que você tem que ter, todo mundo que está comentando que como você não é feliz por não ter, não vão poder fazer o seu papel e não vão poder resolver a questão. Então é uma coisa muito sua. Então, de verdade, pensa aí com o fundo do seu coração, porque isso é pra vida inteira. É pra refletir. Isso que a Rita falou é muito importante. Eu queria falar uma coisa que eu li, sei lá, uns 20 anos atrás, e me marcou muito. E há 20 anos atrás, não se falava desse assunto como falamos hoje. E eu li um texto da Marta Medeiros, na época, ela escrevia todo domingo no Globo, acho que continua escrevendo. E ela disse assim, falava sobre a maternidade, a escolha de ser mãe. E ela falava assim, gente, ter filho, e fala assim, olha, é pra vida toda, né? Não ter filho também. Porque é óbvio que a gente, quando fala ter filho pra vida toda, que a gente tá falando, ninguém quer perder filho, né? É outra questão que, né, que a gente... Aí tá além da gente. Mas é isso, ter filho é pra vida toda. E não ter também. E isso foi uma pergunta que ela se fez quando ela tava numa decisão se ela ia ser mãe ou não. Pelo que eu lembro isso me marcou, porque eu não tava nem pensando. Imagina, eu queria ter filho, mas aquilo me marcou, sabe? Essa coisa, ter filho pra vida toda e não ter filho também. É um lugar interessante. Assim. Eu posso só falar uma coisa? É muito bom ter filho e é muito bom não ter filho. Não vamos julgar ninguém. Não julga o livro pela capa, né? A gente pode adotar um pet, a gente pode amar o marido, a gente pode amar a vida, amar viajar, amar fotografar, amar... Tanta coisa para se amar nesse mundo, não é só filho que se ama. E dá para ser feliz com filho, que é maravilhoso, e dá para ser feliz sem filho. Dá para ser infeliz com isso foi maravilhoso. E dá para ser infeliz sem filho. E dá para ser infeliz com filho, e dá para ser infeliz sem filho. Vai ser feliz se a escolha for genuína e verdadeira. Sua. Porque aí vai ser feliz com ou sem, porque é uma escolha. Porque você é feliz. Porque se não for, você não vai ser feliz tendo, ou às vezes não vai ser. Não vai. Não, e a vida atravessa. Não é uma garantia. A felicidade, na verdade, quando a gente fala assim, dá pra ser infeliz com eu acho filho, que pra tudo, porque a vida né? não é uma coisa só. Eu acho você que não é pra porque você tudo. teve filho que você vai ser feliz a vida inteira, porque você não teve. Mesmo tendo escolhido não ter. Até porque um filho sabe? não vai suprir todas as coisas que A gente tá precisa, sempre como relação querendo também não mais. vai. Assim, aí, quando eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Aí tem a casa, não é. Eu vou ter dinheiro, milionário, vou ter de ficar feliz. Aí tem milionária, não é feliz. A felicidade tá dentro da gente. Não é dinheiro, não é filho, não é marido, não é casa. Que chega... A felicidade é dentro da gente. Vamos viver esse momento e ser feliz agora, né? Porque não é sobre isso que vai ter. Quando eu for viajar, eu vou ser feliz. Quando eu for não sei o quê, eu vou ser feliz. Não é. A gente tá feliz aqui agora. Estamos felizes. Que bom. Obrigada, Senhor, por esse dia feliz. Eu acho que mulher feliz é a mulher que tá ali no seu direito de escolha, sabe? Podendo escolher. De poder escolher e de ser livre, dona do seu próprio corpo e dona da sua vida. Sim, eu acho que é isso, sabe? Gente, encerramos o episódio de hoje. Vocês viram como mexe, né? A gente aqui, eu acho que mexeu com muita coisa na gente. A gente ainda vai ficar elaborando quando desligar essa câmera, mas mexe muito. Por isso que a gente pede pra vocês virem com a gente, deixem seus comentários. Como é que foi pra você esse processo de ter ou não ter? Esse processo de estar escolhendo agora se vai ter ou não? Porque realmente mexe muito, é muito doido como a gente... Às vezes só percebe quando fala mesmo, né? Por isso é tão importante essa troca. Eu tô aqui, tipo... Então, deixa lá nas redes sociais, nosso canal do YouTube, comenta nas redes sociais, fala o que você... Façam perguntas.
deem dicas do que vocês querem escutar a gente falar. Compartilha, se você achou legal, interessante. Deixe seu depoimento, que é muito A bom. gente essa vai amar troca. ouvir. E claro, se inscreva. Não é assim que se diz? Se inscreva.